Olá, estamos aqui novamente com uma importante entrevista para essa série que nós estamos fazendo de introdução ao projeto Bom Senso Brasil. Estamos aqui com o Erli Silos, ele é diretor da regional do CIESP aqui em Sorocaba. Nós vamos conversar sobre o quê? Sobre indústria. Um dos pontos mais importantes do nosso projeto Bom Senso Brasil. Por quê? Consideramos que país desenvolvido tem que ter indústria desenvolvida. Sem indústria, nenhum país consegue grau de desenvolvimento. Nós temos um excelente agronegócio, nós temos serviços, temos um grande potencial de serviços, mas nós estamos dando alguma patinada aí na indústria. Vimos isso aí nesses estudos que nós fizemos aí nos últimos 30 anos. E eu vou abrir a palavra agora para o Erli, para ele falar um pouco aí dessa questão de indústria hoje no Brasil, fazer uma análise aí de indústria no passado, como que está a indústria aqui na região de Sorocaba, e principalmente quais são suas ideias, o que a regional de Sorocaba pode contribuir aí com ideias para a gente incrementar e começar essa reindustrialização nacional. Bom, inicialmente aí, Luiz, Zé Antônio, parabéns aí pelo projeto que vocês estão elaborando. Eu acho que isso daí vai contribuir muito para Sorocaba, não só para Sorocaba, mas na realidade é um horizonte até pensando a nível de Brasil. Eu acho que nós temos aí muitas mazelas durante todo esse tempo, mas focando um pouco mais aqui Sorocaba. Sorocaba não é 4 anos, não é 8 anos, já faz aí mais de 2 décadas que Sorocaba vem trilhando o caminho, ou pegar os 30 anos, que é o projeto de vocês, que vocês estão pegando desde 94 até agora. A gente teve um ramp-up, uma curva de crescimento, principalmente no setor industrial, muito significativa. Eu acho que nós tivemos aí na década de 60, Sorocaba considerado a Manchester paulista, setor têxtil, mas a gente era focado muito no segmento. O segmento caiu por problemas aí de importação, uma série de problemas mais barato, e o setor têxtil no Brasil só ficaram lindos prédios com construções inglesas, maravilhoso, que estão sendo muito bem utilizados hoje, mas nós tivemos um desemprego muito grande. Depois, logo na sequência, nós tivemos a emancipação de Votorantim, onde tinha muitas indústrias em Votorantim. Então Sorocaba perdeu, Metidiere, exatamente. Então só pegando um pouquinho de histórico, porque é importante a gente ter esse histórico para verificar aí o momento atual, o momento perspectiva futura. E eu acho que aí na década de 60 e pouco, a gente aprendeu muito. A gente que eu digo são os antepassados nossos aí que fizeram um grande trabalho de industrialização de Sorocaba no setor metal mecânico, e ao longo dessas décadas ela foi diversificando o setor industrial. Então hoje o Parque Industrial de Sorocaba, nós temos energias renováveis, nós temos o setor de plástico, nós temos o setor químico, nós temos o setor metal mecânico, setor automotivo, ou seja, essa diversificação é muito importante, porque se um setor não vai bem, o outro setor cobra aquilo dali. Então com isso daí, nos últimos anos, nós temos aí um levantamento nosso pelo CIESP, primeiro a nível de geração de emprego. Nós temos batido recorde sempre, comparando inclusive com cidades de tamanho de Sorocaba, acima de 300, 400, 500 mil habitantes, batido recorde de contratações, geração de mão de obra, recorde de exportação. E olha que o principal cliente nosso que nós exportamos é a Argentina. E a Argentina, até então, está ruim das pernas, está dando um up agora, está dando uma melhorada agora, mas é o principal cliente. A balança comercial nossa, primeiro é Argentina, depois o Estados Unidos, Colômbia e Estados Unidos, que sai produtos daqui de Sorocaba para esses países. Então imagina se a Argentina sempre foi um parceiro bastante forte. Se ela dá uma melhorada, Sorocaba vai nadar um pouco mais forte ainda. Então nós tivemos aí ao longo dessas 3 décadas aí, Sorocaba um pouco diferente do estado de São Paulo e muito mais diferente perante ao Brasil. Por quê? Nesses 30 anos, Luiz, na década de 85, próximo de 85, o PIB do Brasil, ou seja, a riqueza do Brasil comparando com o PIB nacional, era por volta de 28%, ou seja, o Brasil era um dos melhores do mundo a nível de participação do setor industrial. Esse número hoje caiu por próximo de 11%. Então nós desindustrializamos.
E, obviamente, isso daqui é o Brasil. Sorocaba foi um pouco diferente, poderíamos estar melhor ainda se não tivesse a desindustrialização. Sorocaba é um ponto fora da curva, a gente cresceu, trouxe indústria, preparou o ambiente de negócio, a gente fala um pouco mais à frente sobre isso aí. Por que Sorocaba está diferente do resto do país? Então tem vários pontos aí, como trabalho em qualificação profissional, o trabalho, não, você não é falando do Ciesp, mas o Ciesp tem uma atuação muito forte junto às indústrias, junto a todos os governos que passaram aqui em Sorocaba, a gente trabalha independente de partido, com uma parceria muito forte, preparando o ambiente de negócio, infraestrutura da cidade, mão de obra qualificada. Se pegar na década de 70, nós tínhamos aqui Senai e FATEC. Com isso daqui foi crescendo. Hoje nós temos várias universidades de altíssimo nível, com tecnologia, inovação tecnológica dentro dos quadros das faculdades e universidade, que obviamente vai colocar esse pessoal no mercado de trabalho. Então com isso daqui a gente tem, com a inovação tecnológica que está tendo, agora com a inteligência artificial que está chegando para valer, se a gente não se atentar agora no futuro, a gente pode ter problemas. Então, sempre a gente está de olho nesses novos vetores que se tem aí a nível de novas tecnologias, novos crescimentos, o que a gente pode fazer, que nós fizemos de diversificação do parque industrial. E mais do que isso, a gente está com um grande projeto aqui que é desenvolvimento regional. Ou seja, pegar essas 27 cidades, 28 cidades que compõem a região metropolitana, fazer com que essas cidades também tenham uma visão de como preparar um ambiente de negócio para atrair, baseado nas suas características. Tem cidade que é agronegócio, tem cidade que é setor têxtil, tem setor que tem Laranjal Paulista, que é de brinquedos. Então nós temos que verificar quais são as vocações de cada cidade e cada região e também trabalhar com esse desenvolvimento regional. Eu acho que não sou nascido aqui, mas sou sorocabano, 49 anos. Claro que eu torço aqui, torço para Sorocaba. Mas por que não levar desenvolvimento em outras cidades? Senão você fica numa ilha de prosperidade e rodeado de cidades que não têm tanto crescimento. Então por que a gente também não levar essa expertise, esse conhecimento para outras cidades, fazer com que elas também levem indústria? Porque senão nós vamos ter logo 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes. Junto com o crescimento também vem problemas. Vem uma Cracolândia, vem problema de criminalidade, problema de habitação. Infelizmente. Lamentavelmente. Não tem como coibir isso daí. Disso. Não tem como coibir isso aqui. Então por que a gente não diversificar esse crescimento a nível regional? Então esse é um dos projetos que nós, pelo Ciesp a nível estadual, e Sorocaba está sendo o piloto no estado de São Paulo, para nós trabalharmos com esse desenvolvimento regional junto com o governador do estado de São Paulo, o governador Tarcísio e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, que ele está trabalhando direto com a gente. Então ele falou, Sorocaba vai ser o piloto que eu quero trabalhar. Vocês são diferente do resto das cidades do estado de São Paulo. Então a gente está atuando não só a nível de Sorocaba, mas pensando a nível regional. Fazer com que outras cidades também cresçam, Sorocaba cresça com sustentabilidade ambiental, econômica, etc. Vai ser os nossos filhos, nossos netos que vão viver aí. Você colocou uma coisa importante que nós vimos aí, é como um gargalo em outros estados, outras regiões. Você colocou aí o trabalho do Ciesp em Sorocaba, eu tenho acompanhado um pouco. Vocês fazem muitas reuniões, vocês tentam trazer expertise, trazer questões assim de conhecimento, de melhoria, de capacitação, não apenas para o trabalhador, mas vocês tentam mudar também e trabalhar a cabeça do empresário. Tá? E esse é um problema que nós vimos aí em outras cidades. Por exemplo, você vai mais para o sul, eu fui visitar o sul, e a gente vê lá aquele pensamento, aquela indústria. A indústria familiar é complicada. Não é complicada, porque o agronegócio também é familiar e vai muito bem, ele está trabalhando muito bem. Mas você vê o pensamento, principalmente das indústrias ainda familiares no Brasil, um pouco mais retrógrado. Tá? Não seria interessante aí também, já nesse projeto piloto, aí, começar a trabalhar de uma forma mais dinâmica e mostrar aí para outras regiões, não só Sorocaba? Porque assim, você colocou uma coisa interessante. Você não pode ser ilha. Sem dúvida. Porque se você for ilha e se ficar cercado de uma água límpida, maravilhoso. Mas se você for uma ilha cercado de água poluída, ninguém quer ficar lá depois. Então, a indústria, né?
Não, Brasil agora eu falo, não está precisando capacitar um pouco mais o empresário? Porque parece que o empresário ele vive um momento de 20, 30 anos atrás e não dá mais para ter esse pensamento. Bom, eu não sei se você está com bola de cristal aí e já está na realidade sabendo o assunto que eu vou falar. A gente tem um trabalho muito forte, que na realidade CIESP, FIESP, é toda aí Federação da Indústria, CIESP que é o Centro das Indústrias, junto com isso aqui nós temos os nossos braços, que é o SESI, que é desde a infância que entra as crianças no SESI, e depois agora tem uma interligação junto com o SENAI, que é para qualificação de mão de obra. Então esse é um ponto fundamental. Agora, junto com o Senai, o que foi feito? Isso aqui na realidade já faz 2 anos que está na rua e vai mostrar que a sua bola de cristal realmente está boa. Nós estamos fazendo um trabalho que nós chamamos Jornada de Transformação Digital. A meta é, daqui final desse ano agora, completar 40 mil empresas no estado de São Paulo de qualificação profissional nas micro pequenas empresas. Porque a grande, uma multinacional, ela já tem um braço, tem um know-how, já vem lá de fora, da Alemanha ou do Japão, já vem toda a expertise e o conhecimento. E até porque tem condições de contratar gente com muito mais conhecimento, pega os melhores da faculdade, universidade, então ela na realidade já tem uma condição. A micro pequena empresa no Brasil, do qual nós temos 92% do Brasil, são micro pequenas empresas. É aquele que tem 3 funcionários, 5, 10, 20, 50, são micro pequenas empresas. E um dos pontos que a gente notou, por isso que lançamos esse programa Jornada de Transformação Digital, que os micro pequenos empresários, muitos deles nasceram meio pelo desemprego, falaram, vou montar um negocinho com 2 funcionários. Cresceu, mesmo. Foi para 5. Só que chega no momento, houve ele uma bate demissão e vou montar meu negócio. Chega no momento, ele não teve tudo uma qualificação, um conhecimento básico, ele bate a cabeça no teto. A hora que ele cresce um pouquinho. Daí ele não tem mais possibilidade de crescimento. E às vezes muitos deles acabam submergindo e fechando. Então, como é que funciona esse programa de jornada de transformação digital? Nós já qualificamos, acho que 23 ou 25, acho que já chegou nas 25 mil empresas no último censo, e vai chegar a 40 agora. São 40 mil empresas que vão passar desde, primeiro, o pessoal do Senai, qualificado, junto, o Sebrae faz até uma pequena parte disso aqui, depois o Senai chega. Então, você é um pequeno empresário. Chega, Luiz, como é que está a sua empresa? Faz um diagnóstico, daí vai lá, pega ou você, o proprietário da empresa, ou um gestor que você define, pega na mão da empresa, vamos verificar como é que está o nível de conhecimento da sua empresa, para nós chegarmos nesse patamar até a IA, ou a indústria 4.0, que nós chamamos, que é a excelência a nível de uma indústria. Então, primeiro faz um diagnóstico dentro da empresa, para ver qual é a maturidade e o conhecimento que aquela empresa está, não só a nível de transformação digital, mas tudo, desde a gente chama Lean Manufacturing, que é uma organização dentro da empresa, um 5S, que é um sistema organizacional de limpeza e higienização, outro sistema que é as linhas de produção estão adequadas, o que você pode fazer aqui, mudar para melhorar a produtividade. Então faz esse diagnóstico. Baseado nesse diagnóstico, vai subir nos degraus. Entra com uma 5S, Lean Manufacturing, e daí vai subindo, vai até a indústria 4.0. Isso daí demora em média 2 anos. Detalhe, totalmente gratuito. Isso daí para as micro pequenas empresas. E esse trabalho tem dado uma diferença, em média, 43% de aumento de produtividade nessas empresas. Ou seja, a hora que você começa, até chegar no patamar final, deu 43%. Tem algumas que deu 70%, a média foi 43%. 70%. Desse sistema organizacional, você fazer um pequeno investimento que na realidade muda totalmente as características dentro da empresa, um pequeno dispositivo, uma pequena máquina que às vezes você incorpora e conseguindo também linha de financiamento junto ao FINEP, junto ao BNDES, a juro altamente subsidiados. Então esse trabalho por isso que eu falei que estava com a bola de cristal aí, esse trabalho de melhorar as empresas, você tem que qualificar o funcionário, isso é fundamental, que está faltando no mercado de trabalho e não é problema só do Brasil, isso aí está mundial. Sim. Hoje o pessoal de conhecimentos aí, tecnologia de informação, tem gente que está trabalhando aqui para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Alemanha, ganhando em euro, sentado aqui em home office aqui no Brasil, porque isso aí está tendo um problema mundial. E não é diferente no Brasil, não é só
na parte da computação, em tudo, desde até uma cuidadora de pessoas, ou seja, Sim. todo o segmento nós estamos. Então o Senai, ele faz um trabalho de qualificação de mão de obra e daí a gente viu essa necessidade. Legal, estamos qualificando profissional para trabalhar no mercado. E os empresários? Daí que nasceu essa ideia aí que foi fantástica. Agora, eu realmente não tenho conhecimento se outros estados do Brasil estão com esse trabalho. São Paulo e Sorocaba também é uma referência de todas as cidades do estado de São Paulo que nós estamos fazendo com essas pequenas empresas. Então deu uma diferença fantástica. Sabe o que é melhorar 43% de produtividade? Por que o Brasil ainda tem muito a nível de exportação? Primeiro, a nossa carga tributária, que no setor industrial chega a ser 40% a 43%. É a mais alta carga tributária de todos os setores. Então 43% é muita coisa. Daí o que acontece? A gente perde competitividade para nós exportarmos. Porque eu vou te fornecer uma caneca dessas daqui, daí eu chego lá para o empresário lá fora. Olha, estou fornecendo essa caneca aqui que custa 100 dólares. Mas eu tenho mais 100 dólares aqui de carga tributária. O cara falou, não, eu só quero comprar caneca por 100, não quero comprar carga tributária. E lamentavelmente o Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Alento. Eu estou até atravessando um pouco, Luiz, desculpa aí, você me corrige aí, porque às vezes eu estou falando aqui e estou pensando lá, mas é que na realidade o raciocínio acaba convergindo para isso daí. Com essa mudança da reforma tributária, ainda é cedo para a gente analisar, porque o Brasil tem hora que você define uma coisa, depois muda, essa insegurança jurídica é fantástico aqui no Brasil. Então, dos 40% a 43%, deve cair para 28%, que ainda é a carga tributária mais alta do mundo, você acompanha bem isso daí, mas de 40% para 28% já é um ganho violento. Então, agora, tem alguns que estão reclamando, outro paga 15, vai para 28, outro reclama que nunca vai agradar todo mundo. Mas para o setor industrial, que na década de 85, 90, a gente representava 28% do PIB, caiu para 11%, em função de toda a estrutura tributária que nós tivemos, onde a indústria foi uma das mais penalizadas. Então, com isso aqui, a gente foi perdendo competitividade e desindustrializando o Brasil. Isso é uma coisa importante de citar, que a gente analisa, né, eu tenho um pensamento em relação à carga tributária. Quando você analisa em conjunto, como um todo, a carga tributária frente ao PIB, que aí nós estamos analisando os setores como um todo, o Brasil ele tem uma carga tributária menor que a Alemanha, menor que França, menor que Suécia, tá? Ele não seria das maiores do mundo, a carga tributária do Brasil, mas como um todo, frente ao PIB. Contudo, quando você analisa de forma setorizada, aí nós vamos colocar a indústria, aí nós temos realmente um problema. Por quê? Isso aí é uma questão até de se trabalhar, e trabalhar assim com muita... não fazendo críticas, como eu falei. Vamos colocar a questão China, o grande problema, China. Tá? Eles estão fazendo a parte deles. Claro. Tá? Mas assim, quando você falou, olha, eu tenho aí uma carga tributária de 43% aí, na China, a parte industrial não. Eles não têm essa carga tributária na indústria. Aí é o que você falou, me vem essa caneca, para eu produzir essa caneca, me vai por R$100 a produção dessa caneca, estou colocando um número redondo. Essa caneca, como ela tem subsídios, ela chega a 80. Aí, o público, a população, ela vai comprar por 100 ou vai comprar por 80? Exato. Aí o que acontece? Aí isso até, vamos dizer assim, uma desmotivação para o empresário. Veja, eu vou colocar aí década de 90, quando eu me formei em administração. Tá? A gente tinha lá os programas de trainees das empresas. Então tinha a Bosch. Né? A Bosch lá em Campinas era uma potência. Sim, quilômetro 98 da Anhanguera. Isso, era uma potência. Era um dos programas de trainee mais cobiçados. A Bosch ainda existe. Só que você vai comprar um produto hoje, Bosch, made in China. Exato. Você vai comprar um produto Makita, made in China. Disjuntor para construção. A minha casa ainda eu comprei com um disjuntor brasileiro.
de marcas nacionais. Só que se você for hoje comprar esse mesmo disjuntor, ele vem made in China. E vou falar mais, tá? É isso que a gente fala, que tem que trabalhar também o governo e começar a mostrar, ó, a situação é essa. Se a gente não vê o problema de uma forma assim, bem pragmática, nós não vamos conseguir resolver. De maneira alguma. Eu tenho conhecidos que foram para a China, moraram inclusive na China. Essa caneca, que no Brasil custa 80, e que no Brasil para construção chega, para fazer essa caneca custa 100, desculpe, chega por 80, essa mesma caneca na China você compra por 150. Lá é tudo mais caro. Tanto que a gente vê muito o pessoal fazendo compra, fazendo o sacoleiro vindo para Miami ainda, mas você não vê para a China. Ninguém vai fazer compra de sacola lá na China, não é. A China incentiva a exportação. Exato. Aqui a gente desincentiva a exportação. E o que traz a receita para um país, seja agronegócio, seja indústria, é a exportação, a capacidade de exportação. A gente vê ainda, vou citar um caso e gostaria que você trabalhasse um pouco esse caso. Vou dar um exemplo aqui de Sorocaba. Indústria de armamento. Tá? A maior indústria do mundo ainda. Tá? A indústria de armamento. O Brasil sempre foi, ele teve uma produção, uma indústria de armamento muito boa. Tá? Um exemplo que eu vou citar agora, a Avibras, ela produzia os foguetes Astros, né? Foram utilizados pelo Iraque, foi vendido para muitos outros países, agora está em estado de falência. Como se... Nenhum país do mundo, nenhum governo do mundo deixaria acontecer isso se fosse lá. Por que isso acontece aqui? Você pega aí o caso da Avibras, se você pegar um pouquinho o histórico mais atrás aqui, você pega o setor de ferrovias, nós tínhamos aqui em Osasco, uma das maiores fabricantes de trens e vagões do Brasil, e setor petroleiro de navios, nós chegamos a ser o terceiro maior do mundo. Então tudo isso daqui, na realidade, que a gente estava lá, em função de carga tributária e de políticas governamentais, não vamos falar governo X, Y, Z, pelo amor de Deus, não quero, mas é um erro que na realidade vem de política de Estado. E que aconteceu? Então, que aconteceu. Então a ferrovia, hoje você vai comprar um novo trem, vai fazer um metrô, você tem que trazer da onde? De fora. De fora. Não vou nem falar o país, mas se nós tivéssemos na década de 70 uma Cobrasma que fabricava aqui, e se ela evoluísse, hoje nós seríamos um dos melhores do mundo. E simplesmente nós regredimos. Ou seja, na década de 50 nós tínhamos mais ferrovia, mais linhas de trem do que temos hoje. Hoje nós diminuímos. Então em 74 anos nós diminuímos o número de ferrovias no estado de São Paulo. Em vez da gente crescer 10, 20, 50, lá na China, por exemplo, cresceu 500%. Aqui nós diminuímos. Então você falou da Avibras, setor de armamentos, é o setor de navios, é o setor de trens, de ferrovia, todos eles por política equivocada de governo, porque isso daqui, quando entra nessas navio, é política de governo. Setor de armamento é política de governo, não é o setor privado. Então nós tivemos aí todo esse erro. Depois aumento de carga tributária para cobrir um rombo e principalmente nós como cidadão não retornando esse dinheiro para a população de um modo geral mais carente. Não estou nem falando para a gente se vira. Mas a população carente, lamentavelmente, pela alta carga tributária que a gente paga, poderia ter um atendimento melhor de saúde, segurança, etc, etc. E a gente não vê isso daqui. Não vou falar que é revolta, não é nada, porque a gente tem que resolver. É uma realidade que nós temos que trabalhar e resolver. E tem que buscar projetos para resolver. Chorar o leite derramado não resolve. Então nós temos que buscar propostas. Eu acho que é legal esse caminho que vocês trilharam. Até a gente falando assim, por exemplo, hoje tem essa discussão, né? Da taxa da inflação, a questão de metas, a questão de redução de custos, tá? Trabalhado aí pelo ministro Haddad, mas a gente começa a pensar, aí eu estou colocando aí uma opinião pessoal minha, você tem que trabalhar custos? Tem, você tem que fazer redução de custos onde precisa. Salários milionários, tá? Vai reduzir na segurança, vai reduzir na saúde e você vai manter um salário milionário? Então, peraí. Você vai manter verbas em obras que nunca saíram, já gastaram mais da metade, mas nunca saíram do papel?
Então, assim, uma coisa que a gente vê e a gente precisa trabalhar, né, no nosso pensamento, não de forma crítica, mas assim, é um problema. A gente sempre coloca isso como numa situação assim, sabe, como um corpo humano. Vamos colocar um corpo humano. Vamos dizer que o Brasil é um corpo humano. Você pega, vai lá, faz o exame e detecta um câncer, um tumor. Você vai ter que tomar quimioterapia, claro. Você vai ter que tomar medicamento, vai dar problema, mas se não fizer, morre. A economia brasileira sempre teve uma questão. O pessoal sempre teve o Brasil como um país que se plantando tudo dá e nunca acaba. Já ouço isso aí desde criança. São dois, só que acaba e está acabando. Entendeu? Então, hoje, se não trabalharmos isso de uma forma assim, bem assim, pragmática, independente de cor partidária. Não. Economia não tem cor partidária. Não tem. Sabe? Não interessa se é XPTO, PTX, não interessa. Problema econômico é problema econômico. Se você está desempregado, é um problema de governo independente de que governo é. Se o país está com um índice de desemprego alto, é um problema. Até nessa questão de desemprego, né, o Brasil tem o que eu falo que é o efeito dipirona. Né? Você sempre toma uma dipirona, tá lá o problema, tá lá o tumor, tá lá o problema mais sério. Mas você toma uma dipirona para baixar a febre e diz que tá claro. Tá bom. E volta de novo. E volta de novo. No Brasil, por exemplo, nós conseguimos reduzir a taxa de desemprego, mas com subemprego. Exato. Não são pessoas com... Tem crescido carteira assinada? Tem. Mas grande parte ainda são MEIs que se formam quando a pessoa é demitida ou perde o emprego, alguma coisa. E muitas vezes, como você bem colocou, dura um ano. Depois quebra. Isso existe ainda no Brasil. Tem. Então nós temos que ter um crescimento sustentável. E você não tem crescimento sustentável baixando uma indústria de 28 para 11. De maneira alguma. Não existe isso. De tudo que você falou, o que a Ciesp, vamos pensar agora, pode ajudar o país? Vamos extrapolar agora. Por que não se coloca essas expertises assim, começa a se trabalhar a nível até interestadual? Vocês têm um trabalho muito bem feito e tem resultados, que não são resultados de palavras, são números. Fatos. São fatos. A gente tem que trabalhar com fatos. E a gente tem outros lugares que estão mais problematizados. Não seria interessante aí a gente começar a expandir essa comunicação e começar a mostrar isso para o Brasil, até para mostrar o que é feito de bom aqui e colocar Sorocaba como aí vamos dizer assim, um farol nesse país? Na realidade, eu represento aqui 48 municípios na nossa região aqui. Então o regional fica aqui em Sorocaba e depois nós temos as cidades desde Itapetininga, Votorantim, Itapeva, mais longe, até Itararé, Tatuí, ou seja, todas as cidades são 48 municípios. E são 42 regionais no estado de São Paulo. Então nós temos a regional do Ciesp em Sorocaba, outra em Santos, outra em Ribeirão Preto, outra em Campinas, São José dos Campos, etc, etc, etc. Às vezes tem uma reunião, nós temos aí 1 ou 2 vezes reuniões lá na Paulista, lá no prédio da Fiesp-Ciesp. E eu levo os nossos cases aqui, não só case do Ciesp, mas o case da cidade. É o que nós conversamos no começo, o crescimento que nós temos, a exportação, isso aí são dados, são números. É o que você falou, esse levantamento que você fez aí dos 30 anos, não é você que acha, você pegou em dados, números, etc. Sim. E esses números, esses casos de Sorocaba aqui são dados, número de exportação, de geração de emprego, todo esse histórico eu levo para São Paulo. Comento lá na reunião, ou seja, isso daí acaba tendo um case de outras cidades, não estou falando que está copiando, assim, até a gente tem copiado aí São José dos Campos, outra coisa, boa, tem que copiar. Não estou falando que nós somos o melhor, mas em alguns casos nós temos um diferencial bastante grande, e eu levo, a gente tem uma palavra, eu coloco já na rota lá de tal dia eu vou falar sobre um tema, tem onde tem um tempo maior, e a gente comenta sobre esses casos. Isso daqui, a gente fala de ciúme positivo, né? Aquele ciúme bom, ciúme positivo. O pessoal também terminou a reunião, o pessoal me liga, já me conversa no almoço, no café. Puta, Erli, como é que você está implantando isso aqui lá para me levar para minha cidade? Nós fizemos agora, Luiz, começamos já há 1 ano e pouco atrás, cheguei para o prefeito atual aqui e falei, Manga,
a gente tem muito trabalhinho, né, do que o empresário, o empreendedor de um modo geral, desde o pequeno, médio até o grande, ele tem algum problema que não conseguiu um alvará, tem alguma coisa que está parado na prefeitura. Isso daí acaba atrapalhando demais. E daí para ele marcar uma reunião lá com o secretário, primeiro tem que passar para a secretária do secretário, marcar com o secretário, que demora bastante, ou seja, a coisa enrola. Falei, por que a gente não faz? Você pega 4 ou 5 secretários aí que é mais ligado ao setor industrial e você vai despachar dentro do Ciesp. Eu chamo todos os empresários e a gente faz esse bem bolado lá. Ele gostou da ideia. Uma semana depois ele me ligou. Falei, Li, quando nós vamos marcar aquilo lá? Daí nós marcamos, já fizemos 3 eventos disso daqui. Só que ele falou, não vou levar 4 secretários, vou levar os 23 secretários que eu tenho. Daí arrumamos espaço no Ciesp, cada um com a sua mesa, com o seu computador, com todo o histórico. Então você fala, puta, eu estou com um problema lá ambiental aqui que está parado. Procura o secretário do meio ambiente. Chegava lá, qual é o protocolo? Protocolo número tal. 97,2% de casos resolvidos numa tarde, de 1 hora até 6 horas da tarde. Imagine quanto tempo os secretários iam ter para resolver esse problema de cada pequeno empresário, médio ou grande. E todos os empresários saíram altamente satisfeitos. Isso aqui não existe no estado de São Paulo. Quando eu comentei lá, o pessoal falou, não tem. No Brasil, menos ainda. Então é um case que eu levei para lá, o pessoal já interessou, tem alguma cidade que já está fazendo, às vezes não tem uma interlocução com o prefeito, muito adequado, mas devagarzinho eles estão fazendo. Mostrei o projeto, mostrei tudo direitinho, estão fazendo. O que é? Hoje, além do custo alto que a gente está fazendo, o grande problema do Brasil é burocracia, ou burocracia. Vamos colocar o nome correto para o negócio. Burocracia. Então é uma dificuldade imensa, você perde muito tempo, enquanto uma empresa japonesa, por exemplo, que está aqui no Brasil, ela trabalha com 10 pessoas lá no setor administrativo, aqui a gente tem que trabalhar com 100. E com insegurança jurídica ainda, porque você faz e pode ser atuado lá na frente, porque cada fiscal interpreta de uma certa maneira, cada juiz interpreta de outra maneira, então processos trabalhistas. Tem empresa lá que não tem, ele falou, não tem um processo trabalhista, não tem por que ter, a gente faz isso aqui de acordo, aqui no Brasil é processo trabalhista recorde mundial. Então como é que você convive, além do 40 e poucos %, essa dificuldade, a insegurança jurídica, todo esse trabalho que nós temos. Mas aí entrando mais um pouco mais no que você comentou, eu acho que o Ciesp na realidade tem um trabalho, mas nós não fazemos sozinho. Hoje eu saí de uma reunião, inclusive, da agência metropolitana, reuniu os 27 prefeitos da região, eu faço parte do conselho, então sempre a gente tem uma participação junto com esses prefeitos também, o que a gente pode trabalhar junto com o SESI, Senai, levar ferramentas, com o SEBRAE. A gente está fazendo esse trabalho aí de desenvolvimento regional junto com o SEBRAE, o governo do estado, mas o SEBRAE participando. Então são uma união entre entidades. Nós temos aí, sento lá com o Igor da Associação Comercial e tudo, falei, vamos reunir entidades. As entidades de mãos dadas é muito mais forte. Quando a gente chega lá, ou com o prefeito, com o deputado, fala, peraí, não é só o Ciesp, é o Ciesp, a Associação Comercial, é o Sinduscom, Secov, etc. Então eu juntei esse pessoal aqui para a gente tomar um café, bater um papo, fazer uma reunião e nós juntos somos muito, muito, muito mais fortes. É o que está faltando um pouco, então, nós estamos falando aqui de uma questão regional. Regional. Tá? O que está faltando um pouco, então, é, vamos dizer assim, o comando, vamos dizer, a representação nacional da indústria, começar a ver esses cases e começar a trabalhar. Porque hoje você não, infelizmente, olha o trabalho que você fez aqui. Você reuniu os prefeitos, você reuniu os secretários, vamos resolver questões. A gente não vê isso da indústria em relação à questão nacional. Não. Uma coisa que você estava falando, você tem no Brasil, você tem a bancada da bala, você tem a bancada evangélica, você tem a bancada do agronegócio, que estão resolvendo as questões deles de forma assim, bem correta, estão vendo? Não tem a bancada da indústria. Você não vê o pessoal, as indústrias, vamos fazer uma reunião da Fiesp, da Firjan, da Minas Gerais, FIEMEG, vamos unir e vamos... Não tem isso. Coisa que existe no agronegócio. Eles trabalham de forma conjunta. A indústria, não. Eu acho que um dos pontos aí trabalhando de forma macro,
tá? Trabalhando, falando de forma macro. Essas ideias, né, algumas dessas que você colocou, eu também não conhecia. Estou sabendo agora, esses trabalhos que vocês estão fazendo. Mas isso é importante, as pessoas têm que saber que isso existe, que está se fazendo isso. Até para que se copie. Porque se copia e dá certo, melhora para a indústria como um todo. E a indústria no Brasil tem que melhorar como um todo, porque senão é aquela história, fica a ilha. E a ilha termina depois sendo engolida. Sem dúvida. Tá? Eu acho que aí o ponto que você citou aí, isso a gente tem que colocar a mão e alguém dá palmada na nossa mão. O setor industrial, na realidade, ele não se envolveu na política. Assim como existem as bancadas, como você citou, e as bancadas definem. Se você não está no meio político, alguém vai decidir por você. Fiesp, ou Firjan, contra você. Principalmente contra você. Se você não está no jogo lá, você não está participando... Você está fora. Você está fora. Se você está fora, você vai ser penalizado, porque aquele grupo ali vai trabalhar para eles. Isso é natural. Então esse é um ponto que a gente realmente não se envolveu. Eu acho que não é agora, é ao longo de toda a história. O empresário, de modo geral, ele trabalha demais dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, e ele, lamentavelmente, não quer se envolver. E principalmente agora, com tudo isso aqui, o cara se envolve numa política e depois tem processo pro resto da vida. Então daí o empresário fica meio com o pé atrás. Mas é um erro. Se você não está no meio, alguém decide por você. E está decidindo. Então, está decidindo. Então, resultado, 28-11. Exatamente. Agora, com todo esse trabalho da reforma tributária, embora a gente não tenha um número significativo, não tenha uma bancada da indústria, mas a entidade de Ciesp, Fiesp é muito forte, junto com o Firjan, junto com tudo. Então, essa reforma tributária passou por nossas mãos, tanto a nível de São Paulo, nosso presidente, que depois também externou para a gente aqui para pensar a nível regional, e a gente fazia reunião lá para São Paulo. Então nós decidimos muito forte, por isso que está caindo de 40% para 28%, até porque chegou no limite que era insuportável. Ou seja, você vai ter demissões em massa se a gente continuar com toda essa dificuldade imensa, com carga tributária altíssima, com toda essa dificuldade de você, a burocracia que você tem na empresa. Então isso daqui foi uma vitória do setor industrial, mesmo não tendo bancada junto à Câmara, junto ao Senado. Mas nós fizemos um trabalho de base muito forte, com dados mostrando toda essa desindustrialização que o país teve, quais foram o motivo e quais são os caminhos que nós temos que tomar daqui para frente para o Brasil voltar a se industrializar. E industrialização gera emprego de melhor remuneração. Ele gera emprego de menor remuneração do que o comércio, do que o setor de agronegócios, etc. Gera muito mais. São profissionais muito altamente qualificados que têm uma remuneração boa. Então você pega Sorocaba. Por que o setor da construção civil vai bem? Sorocaba é uma cidade, praticamente 2/3 do PIB é industrial. Por que o comércio vai bem? Porque o setor da indústria vai bem. Por que o setor da construção civil está nascendo torre de prédio para tudo que é canto aí? Porque o setor da indústria está indo bem. Os trabalhadores vão comprar novos prédios e aí vai crescendo a cidade, movimento economia. E a gente, quando fala da indústria, é interessante a gente detalhar que tem o setor de serviços, que antes uma indústria ela era responsável pela portaria, pela segurança, manutenção, hoje ela terceirizou tudo. Então abriu novas empresas, que são as empresas de serviço. A indústria, de um modo geral, ela encolheu tudo isso aqui, mas tem que descontar um pouco aqui. Ela encolheu porque ela também terceirizou, fez com que outros setores crescessem, que é o setor de serviço, parte de contabilidade, muitas empresas, é externa, não faz mais internamente. Isso foi ótimo. A indústria, na realidade, ela trabalha com a área fim, e o que não é área fim, terceiriza. Nasceu novos empresários, novas empresas do setor industrial. O Sorocaba é muito forte, tem uma arrecadação de impostos muito forte no setor de serviços. Então isso é positivo. Então ao longo do tempo tem mazelas ali, mas também tivemos sucesso em alguns pontos aí. Mas temos uma estrada imensa ainda para se trabalhar. Se você pegar a indústria, você já citou desde o início, você está com números bem fortes na cabeça, você pega a Coreia do Sul na década de 70, a renda per capita e o PIB da Coreia do Sul era menor do que do Brasil. Sim. Hoje a renda per capita da Coreia do Sul é 4 vezes maior do que do Brasil. O que ela fez? Indústria. Samsung, Hyundai, etc. Indústria. LG. Tudo. Indústria. Os países que têm os menores índices de desempregos do mundo
Mesmo, às vezes tem muita gente que critica, não, robô, automatização vai tirar emprego. Ora, Alemanha, qual é o nível de desemprego na Alemanha? Na Coreia do Sul, no Japão, nível de desemprego baixíssimo, com automações top de linha. Você tira, o que vai acontecer, e aliás já está acontecendo, é mudanças de profissões. Isso a gente tem que estar muito antenado. Tem muitas profissões que estão deixando de existir e outras e profissões novas que estão nascendo. Então, se você não se atentar a isso e não qualificar profissionais baseado nas novas tendências de inovações tecnológicas que tem na frente, você vai ter pessoas que vão ficar desempregadas. Só que hoje o nível de emprego está por volta de 6% no Brasil. Em Sorocaba, a gente não tem um dado específico só da cidade de Sorocaba, pelo IBGE ou por algum instituto, mas deve estar por volta de 3,5%, ou seja, é pleno emprego. Sim. Então hoje a grande dificuldade é você achar profissional no mercado. Por isso que a gente está trabalhando junto com o Senai, junto com as faculdades, universidade, qualificando profissionais, principalmente não só para o mercado existente, mas no mercado futuro que está vindo. Senão a gente vai ter dificuldade imensa de trazer empresas de base tecnológica para Sorocaba, se você não pensar nisso daí. Como a gente está pensando, Sorocaba sempre está atraindo investimento. Por isso que nós somos um ponto fora da curva. A gente já pensa no futuro, estamos qualificando. Você pega aí uma Facens, uma Fatec, eles têm um relacionamento muito estreito com a gente para verificar o que é oferta e demanda, o que o mercado precisa e o que as escolas têm que formar. Então a gente está fazendo um trabalho agora, isso é um outro trabalho fantástico, só está para a gente fazer uma reunião final aí, junto com o Poder Público, com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, para verificar esse ponto, oferta e demanda. Eu, pelo contato que eu tenho com as indústrias, a gente fala, indústria, que tipo de profissional que você está precisando aqui? A gente tem isso daqui, mas não de um modo tão preciso. Mais detalhado. Com isso aqui a gente vai conseguir. Daí a gente chega com os formadores de curso, desde colégio técnico, desde as faculdades, universidades, Senai, Fatec, fala, ó, o mercado está precisando desses cursos aqui. Esse daqui tem alguns cursos que vão até fechar, porque está formando e não está tendo colocação no mercado. Mas isso daqui está faltando. Por exemplo, a Fatec vai começar agora um curso de manutenção de aeronaves. Isso daqui, na realidade, a gente assinou esse documento, inclusive, pedindo para até pela Fundação ampliação Paula do Souza. aeroporto. Por quê? Não tem profissionais. Nós chegamos lá com o pessoal da Embraer, que tem 380 funcionários aqui, o superintendente da Embraer aqui em Sorocaba. Falou, Erli, os profissionais antigos que conhecem manutenção ou estão se aposentando ou morreram. E não tenho profissionais novos para conhecer, que conheça para entrar nisso daqui. Então, vimos com a Fatec, está se formando um curso de tecnólogo e também estamos vendo com o Senai, porque o tecnólogo demora 3 anos para se formar. Um curso no Senai, você pode fazer em 1 ano, um curso mais rápido, mais fácil para a pessoa fazer manutenção, mais direcionado. Por quê? Está tendo essa dificuldade. Só para você ter uma ideia, a Boeing, ela montou um escritório, ela teve aquela fusão com a Embraer, depois fez a desfusão. Mas só que ela montou o escritório na frente da Embraer. Começou a contratar os caras da Embraer e levar para os Estados Unidos. Inclusive, você deve estar sabendo. Problema até está tendo uma briga aí. Mas o porquê? Está faltando mão de obra qualificada no setor aeronáutico lá nos Estados Unidos. E no Brasil aqui é muito forte, principalmente em função do ITA. A NASA vem pegar os formados do ITA. Exatamente. Aqui. Então você vê que ele montaram o escritório na frente e falou, vamos catar os caras daqui e vamos levar para lá. Então tem essa briga. O Brasil é muito bom a nível de formação de mão de obra. Muitos pessoais aqui da ZF aqui, que trabalha aqui, foram para os Estados Unidos na fábrica da ZF. Não vão voltar mais, até porque lá a qualidade de vida é melhor, formaram a família, ganham em dólar, e blá, blá. Não vão voltar mais. Por quê? Lá não tem profissional. Então, por exemplo, essa história, agora fugindo um pouquinho, o Trump já vou fechar tudo e papapá. Será que vai ter gente americana para trabalhar nas indústrias mas e tudo mais? Já estão vendo que não vai dar certo. Já tem essa dificuldade. Eles já estão vendo que não vai dar certo, já tem então, o próprio partido do Trump falando, viu, você não vai dar certo, não vai bem por aí. Pode até ser correto, mas tem que ter dosagem. Não dá esse negócio unânime, vamos mandar tudo embora para os Estados Unidos. Como qualquer país. Desculpa sair fora um pouco do contexto aqui, mas eu acho que está de um modo geral falando aí em qualificação de mão de obra. E o Brasil é muito forte. Sorocaba é mais forte ainda. Por isso que vem indústria para Sorocaba. Você acha por que uma Toyota investiu 11 bilhões de reais aqui em Sorocaba se não tivesse mão de obra qualificada?
Ela fala, peraí, eu estou no local certo, eu estou trazendo uma empresa de Indaiatuba, trazendo para cá, estou dobrando minha produção, vamos fazer mais 170 mil metros quadrados de área construída, e inaugurar agora 55 mil metros quadrados do centro de distribuição, que vai ser o centro de distribuição para toda a América Latina, isso aí já está pronto lá. Tudo robotizado, pouca gente trabalhando lá, mas gente altamente qualificado, mas totalmente robotizado. Chega o carro, tem um RFID que já lê a caneca aqui, já embala, já emite nota fiscal, já dá baixa no estoque, ou seja, é um negócio fantástico. Então isso é tecnologia, tem pessoas qualificadas para trabalhar lá. Então Toyota investiu 11 bi, a JCB vai dobrar o tamanho de fábrica. Por que ela está fazendo isso aqui? Se não tem mão de obra qualificada, a cidade não é receptiva, você não tem uma entidade forte como o Ciesp, que na realidade articula isso daí junto com a prefeitura para verificar toda essa tratativa, ou indústria nova que está vindo. Estou falando só indústria que já existe aqui, mas novas empresas que estão vindo. Então eu acho que tudo isso aqui é um trabalho que foi bem feito lá atrás, preparamos um ambiente de negócio, preparamos faculdades, universidades adequadamente, temos muito a melhorar, por isso que a gente está fazendo esse trabalho junto com a prefeitura de oferta e demanda para a gente melhorar ainda mais. Então a gente nunca pode parar. Uma coisa você colocou essa questão, até para a gente finalizar, mas batendo nessa questão da universidade, das faculdades. Você colocou esse trabalho que está sendo feito, principalmente em questão de mão de obra. Sim. Tá? E como está sendo aí essa relação da universidade agora com a questão de desenvolvimento de tecnologia, da indústria e desenvolvimento de tecnologias? Não mais a questão fabril, né? Uhum. A questão de desenvolvimento de novos produtos. Vocês estão com um trabalho em relação a isso? Pretendem colocar? Bom, nós temos lá em São Paulo, nós temos um departamento que chama Decontec, que é o Departamento de Competitividade Industrial. Fica em São Paulo, mas eu faço parte do conselho, então a gente tem reunião lá também. Eu sou, acho que, um dos poucos do interior aqui que participa lá desse evento, que é justamente para a gente analisar as perspectivas futuras, ou seja, a gente trabalha aí como 2040, 2050, o que vai ser a nível de mudanças tecnológicas, o que o mercado está precisando, que tipo de indústria nós vamos ter. E agora com essa guinada da inteligência artificial, que ainda está ao começo, ninguém sabe até que ponto nós podemos chegar, é um negócio tão incipiente ainda, mas é um negócio inclusive nos Estados Unidos, revolucionário. Investimentos bilionários. Estão falando em 500 bilhões de dólares lá de investimento. Caramba! Então, se você realmente... E quando a gente fala em inteligência artificial, não é só na indústria. É na imprensa, no hospital, é em tudo. Isso daí vai horizontalizar todo esse trabalho aí. Então, eu acho que isso daqui, a gente faz lá esse trabalho em São Paulo. O Senai, que antes que a gente falasse, Senai o que é? Senai tem máquinas de torno, onde você vai lá, torneia a peça, o profissional sai dali. Negativo. Hoje está num nível de tecnologia, nós temos duas unidades aqui em Sorocaba, mas tem uma unidade lá em São Caetano do Sul, que ela tem um laboratório, uma indústria dentro do Senai, ou seja, com todo o sistema robotizado, inteligência artificial, você para entrar dentro de uma área, tudo no sensor óptico no olho. E o que é? Ali é a base de aprendizado para os profissionais sair dali. Inclusive, hoje já tem faculdade do Senai. Antes era só tornear e manutenção. O cara pegava aquela lima ali, ia limando o ferro, ia até torneiro, fresador. Hoje mudou totalmente. Nós estamos num nível de conhecimento tecnológico fantástico. Isso daí, na realidade, é para colocar gente no mercado. E fora gente no mercado, é aquele caso que eu comentei com você de também fazer o trabalho junto com os micro pequeno empresários, fazer o empreendedor também conhecer, porque senão ele nasce, cresce e morre, e o nível de mortandade das pequenas empresas é grande no Brasil. Então com esse trabalho que nós estamos fazendo vai minimizar e muito. Daí você pega aqui em Sorocaba, uma Facens, por exemplo, então todo equipamento de altíssima tecnologia, 5G, a inteligência artificial já estão colocando lá dentro, para sair os profissionais dali, não importa que seja engenharia mecânica, elétrica ou qualquer outro, já com conhecimento dessas novas tendências tecnológicas. A FATEC é a mesma coisa, a Unesp é a mesma coisa, tem um laboratório fantástico lá.
Então eu acho que todo esse tipo de trabalho está fazendo com que você forme um ambiente de novos profissionais para o mercado futuro muito bom. Se a gente não pensar daqui a 5, 10 anos, e daqui a 2, 3 anos nós temos que rever de novo. Será que essa tecnologia que nós estamos colocando é o suficiente ou veio novas... É adequação de rumos. Tem que se adequar. Então eu acho que esse trabalho é totalmente, é gratificante, é corrido, é legal. Eu trabalho no CIESP, né? Eu sou diretor do CIESP, por votações, remuneração zero. Faço isso aí com o maior prazer do mundo. É o tempo que eu dedico, largo do meu negócio, da minha empresa, mas se dedico a isso daqui. Às vezes fala, no CIESP lá, não há nada, remuneração zero. Mas a gente faz isso aqui por prazer de ver a cidade crescendo, ver os prefeitos novos, inclusive lá na reunião que nós tivemos hoje na agência metropolitana, acho que dos 27 prefeitos, tinha 12 prefeitos novos, aquele que até está com vergonha de todo mundo lá, mas a gente vai conversando com ele, o que a gente pode fazer, o CIESP pode ajudar, industrializar a cidade, daí você troca cartões, ali começa todo um namoro. Então a gente tem que pensar localmente, que é Sorocaba e região, que está indo bem, pelos números, pelos dados, não é eu que estou falando. Nós temos que pensar a nível estadual, o que a gente pode fazer a nível estadual para melhorar esse ambiente de negócio, junto com a entidade mãe lá no São Paulo, a Fiesp, Ciesp, SESI, Senai, e também pensar a nível Brasil. Mas também não esquecendo de olhar lá fora, porque lá fora afeta muito. Hoje o mundo está plano. Porque o espirro que dão lá afeta a gente aqui, sim. E hoje, principalmente, além de ter esse problema dessa ligação com o mundo hoje tá meio complicado, né? Tá. As questões que estão acontecendo aí fora também. Exatamente. A gente não sabe como que vão ficar. Uma última pergunta para finalizar. Dê a sua opinião sobre, começando agora, pensando em nível macro, nível Brasil, quais são os primeiros passos que nós temos que tomar para começar essa melhoria da indústria brasileira? Por onde nós começamos? Bom, eu acho que são vários fatores aí. Tem o lado técnico, vamos chamar de lado técnico, que é o dia a dia que as empresas têm que se adequarem à nova realidade tecnológica, que nós já falamos sobre isso daqui, as novas tendências de mercado, verificar o que a gente pode não se distanciar perante as tecnologias que tem lá no Japão, na China, nos Estados Unidos. Isso daqui é problema do setor privado que na realidade a gente tem que trabalhar. Mas não podemos perder de olho que, lamentavelmente, o setor governamental ele acaba regendo o país ou para pior ou para melhor. Teve décadas aí que a gente passou para pior, principalmente o setor industrial, como eu falei, de 28% do PIB caiu para 11%. Então aí foi um caos. Então nós temos que estar de olho também a nível municipal, tanto no governo municipal, no governo estadual e no governo federal, para, como eu citei, o caso da reforma tributária. O que a gente fez para se trabalhar? Não temos uma bancada, mas nós fizemos sim um trabalho de base muito, muito forte, com dados mostrados para o governo, e o governo nos ouviu, não só agora nesse governo, porque a reforma tributária já começou aí no governo anterior. Então foi um trabalho de base que foi feito, mostrando dados específicos, porque se você mudar isso daqui, o que você na realidade vai ter de melhoria a nível de exportação, geração de emprego. Agora não adianta subir impostos e você vai asfixiando, vai chegar num momento que não dá mais. E não tem uma contraprestação do serviço adequada em relação a essa carga tributária. Exatamente. Então eu acho que a gente sempre também tem que olhar os exemplos positivos, que nós já conversamos aí sobre a Coreia do Sul, mais lá atrás um pouco o Japão, que o Japão na década de 60, 70, você não lembra disso aí, que você é mais jovem? Eu lembro, mas conheço muito a história. Produto do Japão, horrível, era sucata. Nossa, é japonês, era assim. Hoje é excelência. Excelência. Coreia do Sul não foi diferente. China, até há 10 anos atrás, quem queria comprar um carro da China? E outra, alguns produtos da China. A China hoje foi pro lado oculto da Lua, trouxe rocha para cá, a tecnologia deles está em um nível altíssimo. Então hoje a China está, na realidade, trabalhando com os mais níveis. Tem porcaria lá também. Tem. Mas tem produtos de altíssima tecnologia. A China vende aquilo que você quiser. Exatamente. Então nós temos que também buscar know-how. Nós fizemos o ano passado, junto com o CIESP aqui, fizemos uma feira na China, lá acompanhamos uma feira na China, justamente para ver todos os
novas evoluções tecnológicas para a gente, na realidade, e comparando, evoluindo e começando a trabalhar aqui para preparar melhor esse ambiente de negócio das indústrias, tanto no setor privado, mas também de olho no governo estadual, municipal, estadual e federal. Eu acho que essa é a proposta nossa, da gente trabalhar e mudar toda essa... que a indústria gera o maior número de emprego do que o setor do campo, do que o setor de agronegócio. E bem melhor remunerado. Mais bem remunerado. E parabéns, de novo, parabéns para o setor de agro. Agora, a gente fala em agro, Luiz, é interessante, mas o agro é indústria também. Sim. Sorocaba, nós não temos uma Case New Holland? Sim. O que ela fabrica? Equipamentos o setor de agro. Exato. A JCB, o setor de terraplanagem também está fabricando agora para o setor de agro. Uma Rearabras, uma multinacional que tem aqui de excelência a nível mundial, uma japonesa aqui, setor de agro. Então são indústrias, são gente que está trabalhando no setor industrial que está trabalhando para o agro. Você pega os drones, está trabalhando na lavoura aí, o que é? É industrial. Sim. É indústria. E de altíssima tecnologia. Então hoje a indústria, naquela que era o arado, hoje é alta tecnologia. E quando tem alta tecnologia, é a indústria que na realidade está fazendo esse produto para o setor de agro crescer. Inclusive, temos que pensar o seguinte, se nós temos um agronegócio desenvolvido, nós temos que pensar em ter uma indústria competitiva para produzir, para que nós não precisemos importar. Fertilizante, por exemplo. Sem dúvida. Importando. O que é isso? Não temos condições de fazer. Então, quanta coisa hoje a gente importa que a gente tem que trabalhar. Poderia ser feito aqui. A gente está fazendo esse trabalho de desenvolvimento regional, a gente trabalha com um conceito de 50 quilômetros. 50 pode ser 60, 70. Para quê? As indústrias da nossa região, por exemplo, uma Toyota, ela vai aqui, mas ela compra um produto do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, ou importa do Japão. Por que não pegar num raio de 50 quilômetros e a gente começar a trazer empresas fornecedoras da Toyota, fornecedora da JCB, fornecedora da New Holland, Case, e começar a trazer essas empresas num raio mais curto? Até porque a logística hoje no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, está caro, está congestionado. Você vai pegar um carro para ir para São Paulo, você demora 4 horas, 5 horas, quando não tem problema. Sim. E agora, se você começar a fazer um desenvolvimento a nível regional, num raio de 50, 60, 70 quilômetros, você começa a ter um fator logístico muito grande, um fator tempo muito próximo, você desenvolve a região, você gera emprego de melhor qualidade. Então, isso aqui é um dos conceitos que tem na Holanda, tem no Japão. E você fazendo um raio pequeno, você começar a juntar numa cadeia produtiva local, fazer com que um forneça para outro, aquele ganha-ganha. Finalizamos aqui. Não vou agradecer, não vou me despedir, que nós teremos outras conversas, nós temos essa necessidade. Todo esse projeto nosso depende dessa troca de informações, então nós vamos ter muito mais vezes para nós conversarmos e estar trabalhando aí informações e dentro dessas informações trazendo aí aplicações. Legal. Porque a ideia, como eu falei, não é a gente ficar só na conversa, é a gente partir para ação prática. Então, vou agradecer, tá? Vou agradecer aqui essa visita sua, essa sua palestra. Você deu uma palestra. Foi um bate-papo bom, não foi palestra. Essa foi uma palestra aqui pra gente. Obrigado a participação de todos e logo teremos mais uma entrevista aí com vocês.